paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, essa tarde, eu gostaria aqui de compartilhar um texto bíblico que o Senhor colocou no meu coração. Venho estudado aí sobre esse tema, sobre uma grande mulher, que para nós é uma grande inspiração. Então eu quero compartilhar aqui no livro de Atos capítulo 16, a partir do versículo 9, que não diz assim a palavra do Senhor, desculpa, justo agora essa renite. A epígrafe fala assim: visão em Troade, pregação em Filipo, e a conversão de Lídia e do carcereiro, e a cura da pitonisa. Nos diz assim a palavra de Deus. Paulo teve de noite uma visão, e que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que seja fiel ao Senhor, entra em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seu senhor. Apenas até aqui. Esse texto, Lídia, quando esse texto fala que Lídia, como uma vendedora de púrpura, essa foi uma das primeiras conversões, de Paulo, nas viagens de Paulo. Nós sabemos que o livro de Atos foi escrito pelo Dr. Lucas, ele era responsável por escrever esse livro. E ele, ao ouvir, ele interpreta e testemunha sobre as primeiras igrejas e cristãos. Mas o meu foco aqui é falar dessa mulher, Lídia. Lídia, que após ser batizada, conforme nós lemos aqui no texto, ela convida Paulo e os seus companheiros para irem posar na casa dela. E ela, sendo de Tiatira, era uma cidade rica em têxtil. Por isso que ela era vendedora de púrpura. E nós sabemos que
As clientes de Lídia eram pessoas ricas, mulheres finíssimas, porque nós sabemos que a púrpura é tirada de marisco. Então, era uma joia, era um tecido muito caro. Só quem realmente tinha condições poderia comprar esses tecidos. E no mundo greco-romano, né, mulheres naquela época tinham permissão para trabalhar. Então, por isso, Lídia era uma dessas mulheres que trabalhava. E ela era rica. Ela era bem de vida. Mas quando diz aqui o texto que a palavra, que a família, que a casa dela se converte, não dá para saber de fato quem é a casa da Lídia. Porque a Bíblia não fala se ela tinha um marido, se ela era casada, se sobrinho, se filho ou se mulheres. Eu entendo, no meu ponto de vista, que aqui fala de as companheiras dela, que ela estava ali na beira daquele rio onde ela foi encontrada por Paulo. Que assim como ela convidou ele, eu imagino que todas as mulheres que estavam ali trabalhando com ela na produção dos tecidos, eu imagino que fossem essas mulheres que trabalhavam com ela, que foram todas batizadas, quando diz a casa dela, porque entende-se que a família dela era aquelas pessoas que ali estavam trabalhando com ela. E a púrpura, por ser tirada dos mariscos, ela cheira ruim. Então a gente imagina que a casa de Lídia tinha um cheiro que não era nada agradável. Mas por isso que ela foi ali para Filipe, onde o povo ali naquela época, eles adoravam o imperador. Mas Lídia era uma mulher guerreira, uma mulher que não tinha medo de enfrentar perigo, não tinha medo de enfrentar riscos. Então ela jamais seguiu o Deus imperador. Por que ela não seguiu? Porque ela tinha coragem, ela tinha conhecido um Deus que salva, ela conheceu um Deus que liberta, ela conheceu um Deus que muda a história, ela conheceu um Deus que abre porta onde a gente não vê, aonde nós não conseguimos. Ela conheceu um Deus que age aonde nós não podemos agir. Só que nos nossos dias nós não temos a confiança, porque as lutas que vêm de encontro a nós nos aflige de tal forma que a gente fica procurando em quem vai pôr a culpa, de quem é o defeito, ao invés de olharmos para dentro de nós, de fazermos uma introspectiva e falar: Senhor, aonde eu preciso melhorar? Onde eu estou deixando a desejar? Pai, eu preciso me encorajar para enfrentar os desafios que a vida vem trazendo para mim. Porque Deus nos diz na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas nós precisamos não somente ler e ouvir esse versículo, mas nós também precisamos pôr em prática. Lídia, ela colocou em prática a sua coragem. Ela não era judia de nascença, mas ela se tornou judia por conversão, porque Paulo pregou para mulheres e no meio dessas ela foi a principal. E quando Paulo vem pregar para as mulheres, ele dá a entender que Deus não faz acepção de pessoas. Ele pregou para as mulheres nas sinagogas. E se ele entende que Deus não faz acepção de pessoas, por que muitas vezes nós recuamos, deixamos de fazer o ídolo do Senhor, deixamos de enfrentar as dificuldades, deixamos de enfrentar as afrontas, as acusações? E por que nós não enfrentamos tudo isso no nome de Jesus, entendendo que quem peleja por nós é Deus e que Ele nunca perdeu uma batalha, e nós confiando nele e vivendo a palavra dele, somos mais que vencedoras em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Nós, mulheres de Deus, precisamos entender que nós somos independentes da humanidade, do homem, mas que nós somos dependentes daquele que vive e reina, o nosso Deus Altíssimo. É Ele que tem cuidado de nós, e é Ele que nos fortalece, e dele vem o nosso socorro, como já nos diz o salmista Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Paulo, ele pregava para essas mulheres na sinagoga. Eu entendo com isso que Paulo, ele quebrou aqui, ele simplesmente, ele quebrou regras. Porque naquela época, mulheres não podiam ter atividades religiosas. Podiam trabalhar, porém não podiam ter atividade religiosa. Mas Paulo fez questão de entrar nas sinagogas e pregar para as mulheres e mostrar para elas que elas podem sim ser útil no evangelho, podem sim ser útil no quesito levar a palavra, no quesito falar de Jesus. Por que muitas vezes nós nos submetemos a protocolos criados pelo homem? Ao invés de olhar para essa história, para uma história como essa, para uma história como a de Débora, por exemplo, lá em Juízes capítulo 4, nos fala sobre Débora, que foi a única juíza da Bíblia. E nós mulheres, está na hora de regaçarmos as mangas e irmos para cima, e irmos à luta, entendendo que tudo que nós fizermos é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é para nossa honra, não é para nossa glória, é para a honra e glória de Jesus. Então, ele quebrou regra, né? As mulheres não podiam ter atividade religiosa. Quantas vezes nós ouvimos críticas, mas ela, porque ela quem Jesus chamou, foi você quem Jesus chamou. E ele não chama os capacitados, mas ele nos chama e nos capacita para uma grande obra. Amém? Porque nós só precisamos ser como Lídia, uma mulher que enfrenta desafios, uma mulher corajosa e que não esbarra no meio das dificuldades. Lídia jamais, nós entendemos que aqui se Paulo, se ele não podia, para ele Paulo, não existia gênero. Por que hoje as pessoas colocam gênero? É só para homem. É só para A, é só para B. Não, não é. A Bíblia nos dá respaldo que nós sim podemos fazer a diferença no meio de muitos para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma coisa, quando eu leio esse texto, eu entendo que Lídia, ela jamais teria ouvido Paulo se ele falasse que as mulheres só deveriam falar nas suas casas. Com certeza Lídia jamais ia ouvi-lo, porque ela era uma mulher de garra, era uma mulher decidida e que sabia o que ela queria. Então, mas ele ouviu, Paulo ouviu de um Cristo que não faz acepção de pessoas. Paulo fala de um Cristo que morreu por todos. Paulo fala de um Cristo que veio para todos. Paulo fala de um Cristo que ensina a todos. Paulo fala de um Cristo que jamais rejeita a oração de um justo ou de uma justa, e que ele morreu por nós. Ela passa a entender, através da pregação de Paulo, Lídia passa a entender que não se deve preocupar apenas com as coisas terrestres, mas sim com as coisas de Deus. Porém, eu entendo aqui nesse texto que, se você quer se preocupar com as coisas terrestres, pode ter certeza que Jesus, vem, a trombeta vai soar. E as coisas terrestres, nós sabemos que a traça e o ferrugem vai comer. Porém, aquelas de Deus, as coisas de Deus, nem a traça e nem o ferrugem corrói. São elas que nos levam até o céu. E quando Lídia confessa a Jesus, todas foram batizadas, conforme nos diz aqui o texto que nós acabamos de ler. E quando ela obriga Paulo e seus companheiros irem ali para a casa dela, sabe por que ela fez isso? É porque ela sabia que eles eram excluídos da sociedade, tanto quanto ela era excluída da sociedade. E hoje não é diferente. Muitos a sociedade exclui e eles aceitam aquelas exclusões. Quantos de nós somos excluídos e nós entendemos, eu não posso, eu não devo, posso, porque a Bíblia nos diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então nós podemos sim, por mais que queiram te excluir, por mais que queiram te deixar de escanteio, não recue, vai em frente,
porque quem é contigo é o Todo-Poderoso. Ele te dá vitória, Ele te sustenta, Ele te dá sabedoria, Ele te reveste e Ele renova as nossas forças a todos os dias, em todos os momentos. Glória a Deus em nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco do que quem se levanta contra nós. Eu digo isso com propriedade, porque a palavra de Deus nos dá respaldo para isso. Então, o coração da Lídia era voltado, passou a ser voltado para as coisas de Jesus. Será que o nosso coração está voltado para as coisas de Deus ou está voltado para as coisas terrestres? Que nós possamos refletir. Porque Paulo, aqui no texto, quando ele diz, Paulo todo dia ele ia para a sinagoga orar. No caminho ele encontrava aquela mulher, no caminho ele encontrou aquela moça, que ela era adivinha e ela dava lucro para o seu Senhor. E ali Paulo, ele orou por aquela jovem. E Deus libertou aquela jovem daquele espírito de adivinhação. E por consequência disso, o apóstolo Paulo foi preso. Ele foi preso. Só que nós entendemos aqui que o trabalho na casa de Lídia não parou. Não iam mais Paulo, ele não ia mais à sinagoga. As mulheres não iam para a sinagoga, mas elas ficavam fazendo culto na casa de Lídia, enquanto Paulo estava preso. O que eu entendo aqui é que a casa de Lídia se tornou uma igreja. E quem foi a dirigente da igreja lá na casa da Lídia? Foi a própria Lídia, porque Paulo estava preso. E Paulo não reclamou. Paulo, ele entende que ele tendo sido preso, a prisão dele se fazia necessário para que aquela igreja se consolidasse. Ele precisou ser preso para que aquela igreja se tornasse uma igreja de poder, uma igreja de oração. Então eu quero dizer com isso que nós não podemos parar. Não paramos, mas sim prossigamos em frente na certeza que Deus é conosco. Porque se de um lado o salário do pecado é a morte, aleluias, do outro lado é vida e vida com abundância. Deus abençoe rica e poderosamente. Guarde essa palavra nos vossos corações. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. E continue orando por nós aqui pela evangelista Irmã Maria da Guia. Sou carente das vossas orações. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor amado, sobre aquelas vidas que estarão ouvindo esse vídeo, que estarão assistindo. Dá coragem, renova as forças. Pai querido, reveste com o teu poder. Em nome de Jesus, este é o nosso pedido. Amém e graças a Deus.